Estamos, então, com mais uma entrevista. Esse projeto das entrevistas ele surgiu para fazer um registro histórico desse momento único que estamos todos vivendo, essa pandemia do Covid-19. Hoje, contamos com a presença do Zé Otávio, tesoureiro da Regional, temos a Maíra, o Juvenal Friso, cirurgião plástico, amigo de todos, que tem uma grande proximidade, e o nosso entrevistado é o professor Rolf Gemperle. Foi meu professor durante toda a minha formação, é hoje o chefe máximo da disciplina de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E nós entendemos que esse ciclo de entrevistas ele tem um caráter que é, no início, um pouco formal, que a gente vai ter, claro, saber o envolvimento da disciplina no enfrentamento da pandemia, mas muito mais a gente quer conhecer um pouco do Rolf, não professor, o Rolf esportista, o Rolf amigo, companheiro, parceiro de aventuras. Então a gente vai ter espaço para essas duas abordagens. Professor Rolf, o senhor está com a palavra, a gente queria entender como que ficou a disciplina frente a todas essas mudanças, os residentes querem saber se vai repetir o ano, não vai repetir, como que foi a organização, e logo que o senhor terminar essa exposição sobre a parte mais formal, o Juvenal vai entrar de sola aí com uma pergunta bem picante para a gente se divertir um pouco, e o Zé Otávio emenda, e depois a Maíra. Vamos lá. Muito bom. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder discorrer sobre alguns assuntos, vamos dizer, mais específicos à parte acadêmica em cirurgia plástica, e depois talvez uma conversa mais informal a respeito de uma vida, da vida que a gente tem, os hobbies, a atividade, vamos dizer assim, privada, no sentido de o que se faz com a família, fora da família, enfim. Inicialmente, eu gostaria de dizer aos senhores que agradecer primeiro à Regional de São Paulo a oportunidade de fazer esse vídeo e poder participar desse vídeo interativo, e dizer que, quando foi em janeiro deste ano, o Hospital das Clínicas sinalizou que estava ocorrendo uma pandemia na Europa e começaram a tomar umas providências, começou a se organizar o que poderia ser feito aqui no estado de São Paulo, em coordenação com a diretoria do Hospital das Clínicas, diretoria clínica, superintendência, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também o secretário de Saúde, o Dr. German. E aí começou a se organizar e houve, então, a necessidade de se preparar leitos de UTI para a pandemia que iria chegar mais cedo ou mais tarde ao nosso país. Nessa situação, o que houve é assim, um preparo, e esse preparo decidiu-se que o prédio central do Hospital das Clínicas, como os senhores sabem, nós temos 8 institutos individuais dentro do complexo do Hospital das Clínicas, então o prédio central, que é um dos complexos, que é um dos hospitais faz parte do complexo, foi esvaziado, onde nós nos situávamos, é o setor de queimados, o setor de cirurgia plástica e o resto de atividades outras cirúrgicas, a gastrocirúrgica saiu de lá, otorrino, oftalmo, cabeça e pescoço, anestesiologia, enfim, esvaziou-se um prédio inteiro para montar 200 leitos de UTI. Isso foi durante os meses subsequentes, fevereiro, março, foi montado, então, o que a gente chama de Hospital de Coronavírus de Casos Complexos do Estado de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo. Como os senhores sabem, o estado de São Paulo inteiro tem 4.300 leitos de UTI. É o estado com o maior número de leitos de UTI. E nós, então, nos deslocamos para uma parte para a ortopedia, uma parte para o INCOR e outra parte ficou no ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, que hoje completa 40 anos. Enfim, tudo isso foi preparado, 40 anos não, minto. Foi 1900, agora não me recordo direito. 12 anos, professor. São 12 anos, perfeito, não são 40, são 12, perdão. Mas, enfim, nós nos preparamos para isso. E quando a pandemia atingiu nossa cidade, nosso país, a cidade que mais foi atingida foi a cidade de São Paulo, nós levamos em consideração que havia necessidade de aumentar isso, e nós aumentamos
para 300 leitos atualmente. Nós temos mais de 215 casos já internados em respiradores. Eu estou falando casos em respiradores, fora quase 500 casos internados não com respiradores. Enfim, existiu todo um preparo para isso e houve a necessidade, inclusive, de que se dispusesse os médicos, ou que ficasse à disposição da direção do Hospital das Clínicas. Então, iniciou-se com os nossos residentes e os assistentes mais jovens. Os outros assistentes foram deslocados para outros setores, ortopedia, ICESP e INCOR. Como os senhores sabem, são 45 assistentes, são 27 residentes, e aí nós separamos os estagiários de curta duração, de longa duração, estagiários de fora do país, enfim. Dos 105, nós apenas ficamos, o resto foi dispensado, nos 45 assistentes e os 27 residentes. Alguns, infelizmente, já foram contaminados pelo coronavírus, já saíram, inclusive, da quarentena, outros estão contaminados, e isso aí fez com que a gente, obviamente, desse um suporte, nós demos um suporte muito grande aos residentes e aos assistentes. Isso é um fato, talvez, que gostaria que ficasse marcante e ficasse gravado, o reconhecimento de toda a comunidade médica, dos cirurgiões plásticos, em prol o reconhecimento a esses voluntários, aqueles que se voluntariaram e para ajudar no combate ao coronavírus. Os outros 100 leitos que estão sendo montados têm ajuda, obviamente, de hospitais da saúde suplementar. Então, o Sírio-Libanês, o Oswaldo Cruz, o Einstein, o Grupo DOR, através do Vila Nova Star, Beneficentes Portugueses, enfim, diversos, entre outros, se prontificaram a ajudar. Então, enviaram equipes médicas e respiradores para que a gente completasse, em nível de urgência, mais esses 100 leitos. Então, nós estamos nessa situação. Todo dia nós temos uma novidade. A novidade agora é que nós descobrimos que os pacientes, eles têm que, no ventilador, eles têm que ser pronados, isto é, eles têm que ficar de barriga para baixo. E fato esse que, em curto espaço de tempo, ocasionou no aumento ou no aparecimento de úlceras de decúbito na região frontal, malar, ponta do nariz, queixo, e cotovelos e joelhos. Enfim, existia a formação de úlceras de decúbito. E então nós estamos agora fazendo uma prevenção, um protocolo de prevenção, junto com o grupo de anestesiologia, fazendo uma prevenção dessas úlceras de decúbito. Quer dizer, tudo isso para nós é uma novidade, porque não existia isso antes. Então, a cirurgia plástica está atuando firme nesse setor de prevenção de úlceras de decúbito. Nós temos uma equipe de assistentes e um grupo de residentes que ficam à disposição só para tratar as úlceras de decúbito. E o resto continua, vamos dizer assim, em ritmo mais lento. Quer dizer, hoje nós temos, da nossa atividade, que gerava em torno de 120 casos por semana, hoje nós operamos talvez 20 casos por semana. Então, a atividade diminuiu. Da outra pergunta que me foi feita, a respeito dos residentes. Quando isso começou, eu fiz uma reunião com o professor Dove Goldenberg, que é o nosso chefe da reserva, responsável pela residência, pela organização da nossa residência, e o professor Fábio Busnardo, que é o meu diretor clínico, quer dizer, esse pessoal que me auxilia diariamente, nós tomamos uma decisão, e essa decisão eu tomei, particularmente eu pessoalmente tomei, de que, para que não houvesse um prejuízo na formação dos residentes, se passar de 1, 2 meses, esse bloqueio na formação dos residentes, eles repetiriam o R5, R4 e R3, respectivamente, o ano que vem. Então, isso aí eu tenho que dar uma garantia na formação dos nossos residentes. Então, essa garantia eu dei pessoalmente. Então, sob esse ponto de vista, e os preceptores também repetiriam. Então, eu dei vamos dizer assim, de um modo bem singelo, eu garanti que a formação deles não seria comprometida. Muito bom. Passando por isso, quais são as perguntas que os senhores gostariam de fazer? Juvenal, emenda uma boa aí para a gente sair
desse sofrimento. Eu queria, antes do Juvenal colocar alguma coisa, professor, como que o senhor se organizou na sua clínica privada, como que foi a orientação com seus funcionários, o senhor fechou, o senhor está fazendo um atendimento mínimo, como é que está sendo isso? Bem, nos pacientes de cirurgia estética que estavam programados, todos eles foram suspensos. Eu avisei que nós estávamos entrando numa quarentena, que os hospitais proibiam a realização de cirurgias estéticas. Isso foi relaxado agora na última semana. Eu tomei a liberdade de ligar para todos esses pacientes, me colocar à disposição, sem, inclusive, forçar a realização desses procedimentos, deixando os pacientes bem à vontade para reprogramar ou voltar a procurar assim que estivessem confortáveis para isso, sem pressão. O que aconteceu durante esse período, vamos dizer, em relação aos funcionários, eu continuei com eles normalmente, liberei eles durante umas horas, quer dizer, vinha algumas horas separados e liberava eles antes. Depois eu tomei a decisão de pôr alguns deles em férias, escalonado. E nós vamos ver como é que isso vai evoluir. Por quê? Porque, primeiro, até voltar à atividade normal, a atividade econômica está comprometida como um todo. E, vamos dizer assim, cirurgia estética é uma coisa que não é necessária para o indivíduo sobreviver. Então, eu acho que, em termos de cirurgia estética, nós vamos passar num período crítico, talvez 3 meses, 4 meses, 5 meses ou 6 meses, na minha opinião, até isso normalizar. Vai ser um sofrimento para quem só depende de cirurgia estética. Sob o ponto de vista, como nós temos um grupo que faz cirurgia reparadora, tratamento de reconstrução mamária, tratamento de tumores, correção de pacientes pós-obesidade mórbida, enfim, nós continuamos a atender de uma certa maneira, mas bem restrito. Quer dizer, só quando houve realmente a necessidade. E as emergências pequenas nós atendíamos aqui no consultório. Né? O casos pequenos, quedas de crianças que cortavam a região frontal, ou a região do mento, enfim, coisas pequenas. Então, houve um atendimento, mas bem reduzido. Eu voltei à atividade esses dias, vamos dizer, com toda aquela prevenção que todos os senhores sabem, atender um paciente a cada hora, máscara, tem álcool na entrada, na saída, na sala, todo mundo anda de máscara aqui, o paciente sai, faz uma higienização completa, mas eu acho que essa atividade vai demorar para voltar. E eu sempre reafirmei, eu sempre fui um indivíduo que sempre programou a vida, tanto dos meus residentes, ou antes da minha gestão, que eu estou à frente do serviço da disciplina há 5 anos, eu sempre falei assim, pessoal, tem que saber tudo da cirurgia plástica, apesar de que eu acho que a tendência no futuro é indivíduo se super especializar em uma determinada área. Eu digo assim, o indivíduo vai se super especializar em cirurgia crânio-maxilofacial, ou vai se super especializar em tratamento de queimaduras, ou vai se especializar em reconstrução mamária, enfim. Eu acho que os indivíduos vão acabar tendo que ser super especialistas em uma determinada área. Outra coisa que talvez, antes de entrar vamos dizer, na parte light dessa entrevista, eu sou um ferrenho defensor da redução da formação de residentes de cirurgia plástica. Hoje nós formamos 3 vezes mais cirurgiões plásticos do que nos Estados Unidos. Hoje nós formamos a cada 3 anos, são 200 por ano, nós formamos a cada 3 anos uma Alemanha. Isso é um absurdo. Eu acho que, inclusive, eu conversei com o nosso presidente, o Denis Calazans, não adianta querer empurrar com a barriga, uma hora isso vai explodir. E nós estamos fazendo uma autofagia. Então, eu prefiro hoje arrumar alguns inimigos, dizendo, e deixo isso bem claro nessa entrevista, que nós devemos reduzir o número de serviços credenciados, que não digo a grande maioria, mas um percentual elevado de serviços credenciados não formam cirurgião plástico. Não formam. Isso eu posso discutir com quem quiser. Então, eu prefiro arrumar inimigos hoje do que ser acusado no futuro de ter sido omisso e não ter combatido isso ou reafirmado várias vezes. Então, essa é a minha opinião pessoal. Várias pessoas que a gente entrevistou contaram um pouco da sua trajetória. O senhor
quis ser professor titular? O senhor idealizou? Porque a gente tem a Maíra, o Rodolfo, muita gente jovem vai assistir, e eu queria entender se isso foi um desenho de carreira desde o início ou se foi acontecendo com as oportunidades. Qual seria a sua recomendação para o cara novo, Rodolfo, Maíra e tantos outros que a gente vê excelentes que se formam ano a ano, se eles devem seguir em rumo ao professor titular? A gente vê que a geração intermediária tem pessoas que sinalizam que estão de olho nesse caminho, mas como que foi para o senhor? Desde o início, ele falou, eu vou ser CEO dessa empresa. Como é que foi essa trajetória? Foi meio que por acaso. Eu vou explicar por quê. Porque quando eu adentrei a faculdade, naquela euforia toda, quando a gente entra na faculdade, eu estava mais preocupado em fazer esporte e fazer bagunça. Quando, na realidade, eu tomei uma luz também, por acaso, foi um acaso, assistindo uma aula de técnica cirúrgica, me encantei pela área cirúrgica, falei, eu vou caminhar pela área cirúrgica. E, naquela ocasião, eu fui me voluntariar na técnica cirúrgica. E comecei a fazer trabalhos experimentais com os professores de lá. E, naquela mesma ocasião, eles me convidaram para ajudar em algumas cirurgias fora da instituição. E assim eu comecei a trabalhar com professores. E aí fui trabalhando com professores e acabei fazendo uma conexão com professores de cirurgia. E quando, então, no final do meu R2, eu acabei também, por influência do cirurgião plástico Munir Curi, que eu conhecia da pista de atletismo da atlética da faculdade, fazer cirurgia plástica e me adentrei em cirurgia plástica. Fui trabalhar com o professor titular da época, ele me convidou, o professor Lando Ludovici, e acabei ficando nisso. Aí entrei no doutorado, fui contratado na faculdade, e isso foi indo, meio que como se fosse uma naturalidade. Por então, depois, eu fiz o doutorado, defendi o doutorado, depois fiz a livre docência e fiquei ali. E os professores mais velhos foram aposentando, outros faleceram, e de repente surgiu a oportunidade na aposentadoria do professor Marcos Castro Ferreira, a oportunidade de me candidatar a esse concurso, do qual eu fui vencedor e estou há 5 anos à frente disso. Vocês querem fazer perguntas mais light, né? Então, para os mais jovens, eu digo o seguinte: se quiser ir para a carreira acadêmica, tem que começar na residência, ou talvez antes da residência, fazer um caminho, um planejamento de carreira acadêmica. É difícil, ela atrapalha bastante a sua vida, vamos dizer, fora da instituição acadêmica, ela atrapalha, não dá para você fazer os dois com, vamos dizer assim, com uma intensidade muito grande, mas você tem que achar um ponto de equilíbrio, que é o que eu tento mostrar para eles, que dá para fazer tudo. É importante não ficar enjaulado dentro da academia, nem ficar separado aqui fora. Tem que fazer uma mistura, que isso é benéfico para que a gente entenda quais são as expectativas aqui fora da instituição acadêmica e dentro da instituição acadêmica, para poder planejar isso, ou planejar o futuro da cirurgia plástica. Eu acho que vou deixar isso também registrado aqui nesse vídeo, que nós precisamos repensar a cirurgia plástica. A cirurgia plástica não será mais igual a que nós aprendemos há 20, 30 anos atrás, nós vamos ter que reinventá-la. O professor Rolf é de uma geração, eu sou já de uma geração abaixo e eu vejo a turma jovem que vem aí. Então eu queria que o Dr. Rolf explanasse, porque na nossa geração a gente tinha como aprendia e tinha inclusive de formação de pais que nós tínhamos que formar, estudar, trabalhar e ser alguém na vida. Eu queria saber do professor Rolf o que ele pensa dessa nova geração, até porque, em vista disso que nós estamos passando hoje, você veja, às vezes esses planos que a gente faz, porque daqui 30 anos, daqui 40 anos, talvez 30, 40 anos não cheguem para a gente. Então, será que eles não estão certos de, no momento, eles estarem vivendo o seu dia a dia, aproveitando o seu dia a dia, sem estar muito preocupado lá na frente? Como é que fica hoje a cabeça do jovem para a cabeça que você teve a sua formação? Eu queria alguma coisa nesse sentido. Boa pergunta, Juvenal. Você é um sujeito que tem uma visão, vamos dizer, extremamente objetiva. A pergunta é ótima,
Porque o que eu vejo nos residentes se formando é assim, eles estão aprendendo tudo dentro da nossa instituição. Quando eles saem, parece que dá um zoom na cabeça e eles vão para alguma coisa fácil. Então, a grande maioria entra, vamos dizer assim, na era digital, né? Que são aqueles Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, enfim, fazendo uma imagem, quer dizer, expondo a pessoa com uma imagem de que tem que resolver a harmonização de face, toxina botulínica, laser, que é um modo mais fácil, porque é difícil aprender a operar, é difícil fazer uma reconstrução. Só que eles não fazem uma escada. Então, a minha preocupação que eu vejo hoje é que 50% dos que saem, primeiro, não têm oportunidade de fazer cirurgia reconstrutiva. Não há abertura para isso, a não ser que trabalhem para o SUS em longe dos grandes centros. A segunda coisa, eu vejo o desespero, ele precisa ganhar dinheiro. Então, ele vai para onde? Ele vai para o lado mais fácil. Vamos para esses procedimentos que a gente chama de ancilares ou cosméticos, que é mais fácil, baixo risco e que traz uma remuneração. Agora, eu não vejo ninguém fazendo uma carreira de escada. Vamos dizer, digo carreira profissional. Eles vivem o dia de hoje e, de repente, eles vão se dar conta lá na frente que faltou. Porque a partir do momento que eles não exercerem a plena cirurgia plástica, seja ela individualizada ou seja ela geral, que eu acho que é uma coisa que vai desaparecer, eles vão se frustrar lá na frente. Porque eu vejo hoje, dos que se formam, e a gente acompanha 5, 10 anos, os que ficaram por aí, alguns perderam espaço e vivem hoje de plantões de cirurgia geral. Ou trabalhando para algum plano de saúde, né, alguma medicina de grupo, ou então trabalhando bem na periferia. Então, a carreira, e não é só na cirurgia plástica, nós estamos formando médicos demais nesse país. É o país que mais forma médicos no mundo. Rolfi, eu queria que fosse um pouco mais para a área assim, quem está certo, nós ou eles, de viver o dia a dia, de viver a vida, sem estar preocupado com o futuro. Isso que eu digo assim, no sentido... Mas então, eu posso te dar resposta, Juvenal, eu sei que existe esse questionamento da sua parte e de outros. Então, vamos colocar agora na pandemia. Você é um sujeito que eu conheço bem, trabalhou bastante, tem uma clínica maravilhosa, e juntou dinheiro, e guardou dinheiro. Você não viveu, eu ganho hoje, eu gasto amanhã. Você é um sujeito que se preparou, planejou e guardou dinheiro. Então, com essa pandemia, com essa dificuldade econômica, eu tenho certeza que você vai soltar das suas economias. Agora, minha grande preocupação é que 80% dos cirurgiões plásticos não têm economia. O que será Mas deles? e se eu pegar um coronavírus e morrer? De que adiantou? Será que não vale a pena a gente ser feliz nesse momento do que fazer plano para 40 anos? Não, você tem que achar um ponto de equilíbrio. Na minha cabeça, tudo é um problema de equilíbrio. Eu acho que na vida tudo é um equilíbrio. Você nem para um lado e nem para o outro. Nem é um sujeito exagerado, que vai viver como um mesquinho, mas também não vai ser um esbanjador. Você não corria de carro? Você não corria de carro? Então, eu corri muitos anos de carro e então, nunca gastei um tostão furado. Mas vamos lá. Quando que você resolveu correr de carro? Por quê? E se isso te dava um prazer? E outra coisa que eu queria saber... quis correr de carro. Eu sempre queria entrar no automobilismo, só que eu não tinha dinheiro. Eu, jovem, tive que trabalhar para sobreviver. Quando chegou numa determinada época, eu falei, bom, agora vai, até estimulado por um cliente meu que tinha kart, eu fui andar de kart. E aí depois eu arrumei patrocínios, porque eu já estava com 40 anos de idade, ou um pouquinho menos, e já tinha, vamos dizer, um relacionamento de pessoas que eu fui passar a cestinha. Falar, escuta, eu vou correr de automóvel, vou correr de kart, você me ajuda? Ajuda, e todo mundo me patrocinou. Eu corri durante muitos anos, até 2012, sempre patrocinado, eu nunca tirei um tostão furado do meu bolso. Quer dizer, eu fui com a, vamos dizer, a influência, o conhecimento, e com a minha, vamos dizer, sempre aquela persistência de vencer, tanto na vida profissional quanto na acadêmica, eu também tinha essa vontade dentro do esporte que eu gostava. Então, fui correr até 2012, né? Com 60 anos de idade, eu correndo com a molecada de 18, de 20. Mas eu nunca gastei um tostão furado. Mas, independentemente disso,
Cada um tem um hobby. Eu conheço pessoas que vão fazer track day, comprou uma Ferrari, porque era o sonho, vai fazer track day de Ferrari, ou comprou uma Porsche, tem o sonho, vai para Interlagos no track day, dá umas voltas lá em Interlagos. Então, cada um acha um ponto. Uns andam de bicicleta, outros jogam tênis, outro vai para academia, outro faz maratona, alguns que eu conheço fazem maratona. Quer dizer, todo mundo acaba se achando, né? Você foi para provas de aventura, hoje você pedala, você joga tênis, faz surf. Quer dizer, cada um acha um caminho, porque você tem que... A cirurgia plástica, a gente fala que é uma rotina, mas não é uma rotina, é estressante. Não pode acontecer nada com o paciente, às vezes tem imprevisibilidade. Então, você tem que achar uma válvula de escape, você tem que ter alguma coisa que te realize sob o ponto de vista de você aproveitar a vida também. Rolfi, em cima dessa tua trajetória de vida, onde exigiu muito sacrifício da sua parte, eu gostaria que você contasse para a gente o que valeu a pena, o que valeu, onde você foi sacrificado e qual o teu projeto para o futuro, até a nível de vida particular, de lazer, de diversão, visto que você já percorreu uma grande parte da tua vida aí com muito trabalho. Na realidade, eu teria mudado um pouco. Eu fui em espaços muito curtos. Eu gostaria de ter ficado talvez 1 ano, 2 ou 3 fora do país e retornado se as condições financeiras da família suportassem isso. Mas não tive essa oportunidade. Então, isso eu faria se tivesse oportunidade. Eu vou dizer, se alguém pudesse suportar financeiramente, eu acredito que tenha que fazer isso. Sob outro ponto de vista, não tenho queixa nenhuma. Eu faria tudo exatamente igual de novo. Não tenho... Eu sempre achei, isso é a orientação do meu pai, um ponto de equilíbrio entre a profissão, o lazer, o investimento pessoal, enfim, sempre fui bem equilibrado sob esse ponto de vista. Agora, eu fui um sujeito muito feliz, eu posso falar isso para você, Juvenal, porque nós estamos juntos há mais de 30 anos, a nossa instrumentadora Joelma está há mais de 30 anos, o Otávio está há mais de 25 anos, enfim, nós formamos um grupo extremamente coeso e um respeita muito o outro. Eu acho isso muito importante. O que eu vejo hoje dos jovens, que você me perguntou dos jovens, eles são muito imediatistas e mudam muito rápido. Então, assim, eu talvez hoje, o que eu voltaria a fazer é montar, como eu já disse anteriormente para você, um grupo. Eu acho que tem que formar um grupo. Não dá mais para ficar isolado. Mas você só pensa em trabalho, eu quero saber o lazer, a coisa pessoal, uma casa na montanha, uma casa na praia. Não, mas não, eu não Aras. tenho. Não, você sabe que eu tenho uma pequena fazenda aí para frente de Avaré, que eu nunca vou. Eu não sei, não. Praia, casa na praia nunca me fez, vamos dizer, um grande gosto. Eu voltei a andar a cavalo. Você sabe que eu vou andar a cavalo porque minha atual mulher anda a cavalo, compete em dressagem. E eu acabei me voltando a gostar de cavalo. Você sabe que eu sempre gostei de cavalo, porque eu ia para a tua fazenda andava a cavalo. Mas eu acho que tem que ter um hobby. Agora, eu pretendo trabalhar mais um pouco, viu? Eu não pretendo parar tão cedo, não. E depois disso, planos para o futuro, eu já recebi alguns convites. Trabalhar para uma indústria farmacêutica ou você desenvolver algum outro projeto dentro da universidade, se assim o próximo professor assim o quiser, não tenho problema nenhum, mas ficar parado eu não vou ficar, não, porque eu acho que se a cabeça não trabalhar, você envelhece e morre cedo. Minha família é longeva, então eu vou continuar trabalhando em alguns projetos, sim. Ô, Rolfi, eu queria fazer uma pergunta para você. É a mesma coisa. Você falou que eu te conhecia há muito tempo, a gente conhece em centro cirúrgico, a gente se cruza. Você é um cara que não mudou. Você, do mesmo jeito que você era há 25, 30 anos atrás, você continua agora. Né? Mudou o teu título, mas você é um cara ainda simples, amigo, engraçado, legal. Já tive a oportunidade de viajar com você lado a lado no avião, uma delícia. Mas você agora, por exemplo, já pilotou carro, já fez motor, agora você está a cavalo. O que você viu no cavalo, tirando, obviamente, a influência da esposa, está te apaixonando tanto? Não, eu sempre gostei de cavalo, porque, na realidade, o meu pai tinha um sítio e eu tinha cavalos lá. Isso, no fim da minha residência, no fim da faculdade, eu andava a cavalo, né? A lazer, tínhamos cavalos lá no sítio. Depois, quando eu me separei, isso quando eu tinha 40 e poucos anos, um sujeito, muito amigo meu, ele falava para levar as crianças no aras dele. E aí nós tínhamos cavalo lá também. Então, eu sempre fui ligado ao cavalo. É que durante um período eu falei assim, bom, deixa eu
curti aquilo que eu sempre quis, que era o automobilismo. Apaixonado por automobilismo. Tem uma história longa aí, um dia podemos até conversar em privado. Agora, por sinal, desculpe interromper, mas vou interromper. Eu era um fã teu, eu comecei a te ver, eu te via correndo. Uma vez eu olhei na televisão e falei, Rolf Gameplay, peraí um pouco, eu conheço esse cara. Eu acompanhei a corrida até o final para te ver saindo do carro para ver se era você mesmo. A partir daí eu não vi, mas impressionante que seja dada a verdade, você corre muito bem, você é um bom piloto, né? Não, eu ainda tiro uns rachinhas, porque vocês perguntaram o que eu faço hoje, além de andar a cavalo, tem um grupo de ex-pilotos, né? O pai do Felipe Massa, o Guto Negrão, que era o dono do laboratório da... Como é que chama lá os Negrão? O Xande Negrão e o Guto Negrão era da Medley. Então, esse pessoal se reúne assim uma vez a cada 2 meses e vamos tirar um racha em Porto Alegre. Tem uns protótipos lá, todos equalizados, e a gente vai lá para conversar, contar história. Enfim, ainda estou ligado um pouquinho nisso, né? Mas, assim, final de semana eu ando a cavalo, eu gosto de andar a cavalo. Inclusive, estou aprendendo como é que faz dressagem. Quer dizer, eu não conhecia isso aí, estou tendo umas aulinhas para entender os botões dos cavalos, né? Cavalos de adestramento não é sentar em cima e andar. É um negócio completamente diferente, que eu não conhecia. Então, me divirto com isso. Eu sempre arrumo alguma coisa para divertir. Eu queria abrir a oportunidade para a Maíra, porque eu vou te falar, Maíra, quando eu estava na sua fase, que eu conheci o Rolf também, desde que eu era residente, eu fiquei encantado com a energia do Rolf. Eu perguntei como que faz para... Eu queria, de alguma forma, estar perto dele. Ele falou, então vai pedalar comigo. Fui pedalar, o Joca, eles pedalavam por São Paulo inteiro no final de semana. Daí, no outro final de semana, ele me convidou para fazer curso de tiro. Fomos dar não sei quantos tiros. É uma energia que contagia. É uma pessoa fenomenal. E eu queria te dar essa oportunidade de conversar assim de igual para igual com o seu professor, porque ele tem toda essa hierarquia, mas ele está muito próximo de você hoje. Eu queria que você abrisse aí a sua pergunta. Oi, professor, tudo bem? A gente falando de Covid, né, especificamente nessa entrevista um pouquinho mais focado para esse período tão diferente que a gente está vivendo, né? Eu acho que eu fico muito curiosa para saber o que uma pessoa do seu gabarito, né, do seu nível, faz com o tempo livre em casa, né, na quarentena, enclausurado. Tem alguma dica, alguma coisa diferente que o senhor está fazendo, algum livro diferente que o senhor esteja lendo, alguma coisa nesse sentido? Olha, por falar em livro, até outros entrevistados falaram sobre livro, eu recomendo um livro que todos deveriam ler. Chama-se Sapiens. Sapiens é escrito por um autor, um escritor, que ele é escritor, meio sociólogo, filósofo, chamado Harari, sobrenome Harari. E eu acho que todo mundo deveria ler, porque vai entender um pouquinho sobre, filosoficamente, a evolução do Homo sapiens. Como é que ele se desenvolveu, como é que ele surgiu, como é que ele se coloca hoje. Enfim, esse autor escreveu vários livros, mas o livro que vocês deveriam ler chama-se Sapiens. Eu leio outros livros, enfim, mas não estou lendo muito, não. Na realidade, o meu tempo eu estou ocupado em pensar o que nós podemos fazer no futuro da cirurgia plástica. É a primeira coisa que eu fico pensando muito, porque assim, eu ainda tenho um período curto de exercício da profissão, mas eu fico pensando na sua geração, nas novas gerações, o que será de cirurgia plástica. A cirurgia plástica não vai ser mais igual, mesmo antes da pandemia já não era igual. Nós estamos sendo invadidos por todas as outras especialidades, elas vão comendo na beirada e estão invadindo que nem uma formiga em cima do doce. Então, nós temos que nos reinventar. Você perguntar para mim, você fala assim, bom, então, nós estamos desenvolvendo novos métodos, engenharia de tecidos, cultura de células, novos materiais para desenvolvimento de produtos. Tudo isso é muito bonito, mas o que isso se insere dentro da prática do dia a dia? Muito pouco. A cirurgia plástica parece que deu uma parada nos últimos 10, 15 anos. Ela parou. Ela não desenvolveu grandes coisas. Você perguntar, já se fazia enxerto de gordura? Já fazia enxerto de gordura. Cansamos de fazer enxerto de gordura. Agora, estudaram melhor enxerto de gordura. Tudo bem. Mas, na realidade, você perguntando especificamente, eu fico pensando o que eu vou fazer, o que eu posso acrescentar
no cabedal do desenvolvimento da cirurgia plástica nos próximos 10, 20 anos. E a segunda coisa, me organizar um pouco. Eu tive pouco tempo para me organizar, reorganizar as aulas, reorganizar a minha parte, vamos dizer assim, privada, arquivos que ficaram meio abandonados, que eu tenho que começar a ajeitar. Eu estou me reorganizando, aproveitando o tempo. Eu chego cedo no consultório, na segunda-feira nós temos a reunião das 7 às 8, eu estou banho tomado, barbeado, tomado banho, eu sento e, a partir de então, eu começo a trabalhar. Não pode ficar em casa não pensando em nada. E, final de semana, eu estou indo por um áreas que não tem ninguém para ficar andando a cavalo. Eu tenho que desligar de vez em quando. Porque, como você sabe, nós estamos desenvolvendo projetos. Por exemplo, dentro do Covidário, eu chamo o Hospital das Clínicas Prédio Central de Covidário. Dentro do Covidário, pela pronação, começou-se a perceber, vocês perceberam, que os indivíduos faziam úlceras de pressão. Então, rapidamente me informaram isso, eu já projetei qual é o protocolo que nós vamos ter que fazer para tratar disso. Por outro lado, eu projetei uma coisa interessante. Eu voltei a investir no ensino à distância. Vocês não sabem, mas quando eu fui, muitos anos atrás, diretor de cursos da ISAPS, depois fiquei o chairman da Educational Foundation da ISAPS, Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, eu propus, e quem me ajudou naquela ocasião foi um indivíduo que está hoje na regional, chamado Flávio Mendes. Ele vai se recordar que nós fizemos o primeiro plano de e-learning em cirurgia plástica. Eu apresentei isso à época, foi aceito durante um período, nós fizemos 2, 3 aulas de e-learning, e depois o presidente que seguiu, o João Carlos, na época, o Brian Mendelson, ele cortou isso definitivamente. Eu acabei esquecendo disso. E agora, eu estou novamente escrevendo sobre isso, junto com a Cristina Camargo. Eu falei assim, nós precisamos atualizar aquele meu pensamento, e do Flávio Mendes lá de trás, eu estou falando de muitos anos atrás, não é uma coisa recente, de 5 anos, não, é uma coisa de 10, 15 anos atrás. Então, eu estou começando a pensar de novo, porque nós vamos ter que introduzir isso como uma rotina. O ensino à distância é um fato que veio para ficar. Nós temos que, a telemedicina, o ensino à distância, isso tem que ficar. Quer dizer, eu não quero mais todo mundo perto. Eu quero todo mundo assistindo. Né? Assistindo, discutindo, como nós estamos fazendo aqui. Dá para fazer isso por vários aplicativos, é muito fácil, e todo mundo vai ter que aprender isso. Então, eu estou vendo nessas entrevistas, nessas aulas à distância, dá para aproveitar bem. Não que tudo seja dessa forma, mas uma parte vai ser feita dessa forma. Profissionalmente, a minha preocupação é o que será dessa nova geração. Não abrem concursos neste país para vocês ocuparem vagas tanto no setor municipal, estadual ou federal. É um grande problema. Na nossa época, abria toda hora. No INSS, no SUS, enfim, não abre mais. Por outro lado, bom, está crescendo a medicina da saúde suplementar, está crescendo, está encolhendo o público, está crescendo o privado. Bom, vai ter que tentar achar um caminho. Vocês viram em outras entrevistas que vários saíram da cidade de São Paulo. 1/6 de todos os cirurgiões plásticos do Brasil estão na cidade de São Paulo. É uma briga de foice, não adianta. É uma competitividade muito grande. A minha geração, e depois a do Juvenal, do Zé Otávio, ainda vai sobreviver. Mas a de vocês é uma briga enorme. Nós temos que fechar os serviços credenciados que dão diploma de cirurgia plástica e não formam ninguém. Se não fechar isso já, nós vamos, em 5 anos, nós destruímos totalmente a nossa especialidade. 5 anos. Não dou mais que isso. Então, eu fico pensando nisso. No tempo vago, a minha cabeça fica girando. Como é que eu posso ajudar nisso? Só se, de repente, eu tiver a oportunidade de puder falar no Conselho da Sociedade durante 10 minutos, eu vou arrumar um monte de inimigo, mas eu tenho certeza que eu vou plantar uma semente para a gente ajustar isso. Tem que ajustar isso e rápido. Tanto é que eu acho, até estive conversando com o professor Dove e com o professor Fábio Busnardo, eu acho que nós temos que diminuir o número de residentes, inclusive na nossa instituição. Como você sabe, a nossa instituição talvez seja aquela que contempla todas as subespecialidades da cirurgia plástica que vocês aprenderam.
e aprenderam bem. Sim. Agora, eu até acho que eu tenho que reduzir o número de residentes para poder mostrar aos outros que a gente tem que reduzir, mas é uma coisa que tem que canetar de uma vez. Não adianta querer fazer média política, porque a política não vai resolver nosso problema profissional. O professor, tudo bem? Tudo bem, e você, Rodolfo? Tudo bem, Como? professor. Tudo aproveitando aquilo que o senhor estava falando em relação à telemedicina, eu concordo com o senhor que é o futuro, mas eu queria fazer duas perguntas, eu não sei se o senhor vai conseguir responder de maneira breve. Uma delas que perigo o senhor vê na questão da telemedicina em relação ao ensino? Porque a gente acabou de falar que existe uma série de serviços e uma série de vagas por aí, e uma formação que às vezes não é a melhor. O que eu tenho visto são muitas aulas boas, mas também muitas aulas que tentam suprir uma série de falhas na formação, e isso aos montes. Será que a gente não corre o risco de começar a ter uma série de cursos online, uma série de fellows online, e as coisas começarem a piorar ao invés de melhorar? Eu estou só fazendo uma suposição. E a segunda do ponto de vista terapêutico, não só do ensino. O que o senhor acha que a cirurgia plástica pode aplicar na telemedicina? Porque na cardiologia eu vejo uma série de atendimentos. A visualização de eletrocardiografia do eletro online, a monitorização do paciente à distância, o neuro consegue avaliar, toma a distância, indicar se tem que fazer trombólise. O que a gente consegue, o que o senhor consegue vislumbrar que a cirurgia plástica pode fazer à distância, além daquela consulta inicial da telemedicina? Muito bom. Excelentes perguntas, Rodolfo. Vou tentar responder. A primeira é a telemedicina como formação, né? Nós não vamos substituir as aulas presenciais e muito menos o que é mais importante. Já um professor lá, o nosso professor Henry Friedhoff, deixou muito claro como é que ele aprendeu. Ele aprendeu olhando ou pela experiência. Olhar, você tem que olhar sempre os mestres que operam bem, tá certo? Então, você tem que estar num serviço que você tenha um leque de professores, e professor, quando digo professor, não é se auto-intitular professor, são pessoas preparadas para ensinar, em qualquer área da medicina. Quer dizer, tem formação didática, psicológica, experiência intelectual, enfim, é uma série de fatores que preparam o indivíduo para poder ensinar, não é? Então, sob esse aspecto, a telemedicina não vai substituir. Óbvio que já estão surgindo cursos através da telemedicina. Só que você olhar na telemedicina ou você olhar no seu computador, porque hoje a informação é aberta para todo mundo, é a mesma coisa, na minha opinião. As aulas que você falou são aulas, eu vi algumas aulas péssimas. Outro lado, eu vi aulas espetaculares. Então, assim, eu não acho a sociedade hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela se arvora hoje para tentar corrigir essa deficiência no ensino. Ela está tentando ajudar. Só que ela não tem o dever, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma sociedade médica. Ela não é formadora, ela não deve ser formadora, só que a Associação Médica Brasileira transferiu para as sociedades médicas, né, transferiu a formação, entre aspas, e o dar o diploma ao indivíduo. Quer dizer, a sociedade é para agregar um grupo de médicos que trocam ideias ou vão tentar discutir uma série de ideias. Ela não foi feita para ficar ensinando. Quem tem que ensinar são os serviços credenciados. A telemedicina não vai substituir. Outra coisa, os senhores aprenderam de que forma? Olhando pacientes, o cirurgião mais experiente operando, e vocês aprenderam. Muitas vezes o R5 ensina o R4, que ensina o R3, mas a quantidade de cirurgias que vocês viram é enorme, né? Então, assim, não tem serviço nenhum, desculpe falar, no Brasil que faça tantas cirurgias quanto o nosso dentro dos hospitais clínicos, uma referência. Não para gabar que o nosso serviço seja melhor ou pior do que os outros, mas eu acho que você tem que ter um mínimo de formação. Não adianta ficar ajudando lipoaspiração e implantes mamários de mamoplastia de aumento e o resto ficar delegado ao indivíduo. Como é que ele vai se formar? Como é que ele vai aprender? Nunca viu. Não dá para ser autodidata. Alguns talvez consigam. Eu conheço alguns que foram autodidatas e conseguiram. Agora, a grande maioria tem que aprender olhando, sendo questionado, estudando. Agora, telemedicina ou estudar pelo seu computador, hoje, você entra no PubMed, você tem acesso a todas as informações, é só querer. Então, eu acho que isso aí não vai substituir.
A telemedicina dentro do consultório, medicina privada, eu acho que ela pode dar uma ideia, mas não deve ser informativo. Porque a partir do momento que é informativo, ou você traçar uma conduta pela telemedicina, você está assinando embaixo uma responsabilidade. Se de repente aquilo não for verdadeiro, ou você errar um diagnóstico, isso fica muito claro na clínica médica, da consulta para leigos, através da telemedicina, depois ser cobrado de uma certa forma, se você errar o diagnóstico, está gravado ali. Então, precisa tomar muito cuidado. Do ponto de vista jurídico, é perigoso. Então, você pode, na telemedicina, um paciente, sei lá, mora nos Estados Unidos e quer fazer uma pergunta, tudo bem, mas não especificamente em termos de custo ou em termos de uma definição de indicação, você pode dar uma ideia, olha, nós estamos aqui à disposição, podemos, se está com uma dúvida, ou um paciente que você operou, e você não pode vê-lo, por exemplo, nessa época de pandemia, ele manda uma foto, você fala assim, está evoluindo bem, né? Você passa um creme, ou você aguarda para fazer um laser, ou você... Enfim, ela serve para algumas coisas, mas com restrições. Não dá para ficar fazendo conduta ou consulta total através da telemedicina. O senhor é fabuloso. A gente fica com a sensação que queríamos continuar essa conversa por mais 2 horas. Realmente é muito gratificante trocar toda essa experiência. Nós vamos encerrar a entrevista. Queria agradecer a presença do Juvenal Friso, amigo, cirurgião plástico, seu sócio, irmão, fraterno. Meu brother. O seu brother. Queria agradecer a presença do Zé Otávio, o meu secretário, da Maíra Escapolando, o Rodolfo Lobato, que estão à frente desse projeto, viabilizando toda a parte tecnológica. Foi um prazer estar com todos vocês. Um abraço a todos.